Fala aí, galera. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo aqui no perfil do Nomeação. Hoje nós teremos a participação do professor Gabriel. Vamos esperar ele entrar aí. Enquanto isso, escutem essa música é boa. E aí, galera? Esperar o professor Gabriel entrar aqui. E aí, pessoal? Esperar o professor Gabriel entrar aí. Esse é um projeto aí que o curso Nomeação. Boa tarde, né, a todos aí. Acabamos de fazer uma aula de processo penal. Tava aí, a Maria Laura estava presente lá. Faltou hoje, hein, Isabela? A Cris estava lá também. E a gente vai só esperar o professor Gabriel começar aqui. Estou esperando ele entrar para mandar o convite. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Cadê o Gabriel? Aí, entrou o nosso professor Gabriel. Perdeu o horário, né, Isabela? Tô brincando, eu sei que vai ter sábado que não tem jeito, né, Isabela? Deixa eu mandar o convite aqui pro professor Gabriel pra gente começar a nossa live. Aí, vamos esperar o Gabriel entrar. Fala! Grande PH, como é Tá que vai? bom? Tudo E aí? certo? Bem demais, e você? Joia, bora mandar ver nessa história nova nossa agora de comentar os informativos? Então, seria até interessante, Gabriel, você explicar aí como é que tá a nomeação, qual que é o propósito, né? E, e assim, depois eu até falo qual que é essa ideia aí dos informativos, como é que estão as Bacana. coisas aí. Pois é, pessoal, um prazer muito grande estar com vocês aqui, viu? Acabou que nós estivemos um pouco ausentes, né? PH, por conta de alguns projetos pessoais e tudo mais. E, Isso. infelizmente, não foi possível nós continuarmos aí com as aulas presenciais do curso de nomeação. Mas, enfim, diante dessa atual situação, né, da pandemia, estamos um pouco mais disponíveis, né, vamos dizer assim, e vamos voltar com as nossas atividades aqui pelo Instagram, pelo YouTube, né? E aí surgiu essa ideia de nós lançarmos um projeto para comentar informativos. Eu até vou deixar o professor Paulo explicar melhor como é que vai funcionar. E o legal, meus amigos, é que vocês poderão nos acompanhar também, né, lá pelo YouTube. Né? Essa nossa live vai ficar salva, nós vamos fazer o download dela e vamos jogar no nosso YouTube, lá no canal Nomeação Concursos, tá? Depois não deixe de acessar lá e nos seguir no YouTube, tá bom? Então o professor Paulo vai explicar para vocês como é que vai funcionar aí esse nosso projeto de comentar os informativos do Supremo e também do STJ. Beleza. Bom, a gente sempre brinca, né, que nomeação às vezes adormece, mas nomeação tá sempre firme aí, né, Gabriel? Exatamente. E até conversando, assim, na verdade, você conversando com o Ulisses, né? Apesar de eu não estar conversando com ele, porque estrelismo, né? Muita estrela, eu não consigo conviver assim com pessoas que têm um ego tão alto igual o do Ulisses. Mas trocando uma ideia aí com vocês, vocês toparam, né? A ideia é nossa. Cada vez mais, né, Gabriel, os informativos de jurisprudências cobrando em provas. E aí vocês toparam nessa ideia de da gente fazer um bate-papo. Seria um bate-papo da gente comentar os informativos.
porque cada vez mais tem sido cobrado em prova de OAB, prova de magistratura, delegado, você tem noção disso, né? O tanto que tem sido cobrado. Então, eu acho que seria um bom instrumento de informação que o nomeação poderia fazer. Então, basicamente é isso. A gente fecha aí sempre num final de semana, num sábado, por exemplo. A gente está aqui nesse horário e comentando aí 2 julgados cada um e dando aí conhecimento ao pessoal, né? Que eu acho que é importante a gente saber a jurisprudência para o nosso dia a dia e também para os concursos. Exatamente. E aí, o que você trouxe aí para nós aí, Gabriel? Pois é, só complementando um pouquinho o que você acabou de falar, Paulinho, eu sempre costumo falar com os meus alunos em sala de aula. Foi-se o tempo, né, em que concurso público, em que OAB se limitava a cobrar lei seca e doutrina. Tá? Obviamente que lei seca sempre tem uma grande relevância e nós não podemos ignorar essa realidade. No entanto, nós estamos vivendo uma situação atual, especialmente no mundo dos concursos públicos, em que os informativos, né, os julgados do STJ, do STF, estão sendo cobrados com uma larga relevância, né? E, portanto, nós não podemos diminuir a relevância, a importância desses julgados. E todos precisam, na verdade, entender, né, pelo menos em termos mais superficiais, o que o STF, o STJ tem decidido nos últimos tempos. E a proposta nossa é essa, então, né? É trazer a lume estes principais julgados com o intuito único e exclusivo de compartilhar conhecimento com os nossos queridos amigos, né, e seguidores do curso de nomeação. Né? Então, Exatamente. sem mais delongas, eu vou iniciar aqui, então, né, comentando o nosso Você tem primeiro notícias julgado, do né? Ulisses? Só te cortando, você tem notícia do Ulisses ou não? Pois é, o professor Ulisses está sumido, eu não tenho notícias dele, viu? Ele desapareceu do Instagram, eu Preocupado com ele, né? tô preocupado também, né? Assim, Preocupado, tem muita gente que não Tá, conversa, ele me ignorou algumas vezes, então eu tô realmente sem saber o que foi feito do Ulisses. tô preocupadíssimo com ele. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Então o pessoal tá esperando a gente trabalhar aí. Vamos lá. Beleza, bora trabalhar. E meus amigos, quem vocês, né, imaginarem que de repente tem interesse, convida para participar conosco aqui da nossa live, tá bom? Perfeito. Vamos adiante então. Olha só, direito constitucional, meus amigos. Vou comentar aqui o primeiro julgado com vocês. Os 4 julgados de hoje, né, serão julgados do Supremo Tribunal Federal e o que eu trago aqui primeiramente para vocês diz respeito ao direito constitucional. A temática, PH, é uma temática que, vez por outra, né, é enfrentada pela Suprema Corte e é um assunto bastante polêmico, né? Por isso que, de repente, né, essa situação acaba batendo na porta do Supremo Tribunal Federal. E vou te dizer mais, né, nós estamos aí um tanto quanto longe de chegarmos a um consenso sobre essa discussão toda. A temática diz respeito, então, à imunidade parlamentar. Tá? Basicamente, né, nós sabemos que nós temos aqui algumas espécies de imunidade. O julgado de hoje ele versa especialmente sobre a imunidade do tipo material, né? Aquela prerrogativa que os parlamentares têm, né, quanto à proteção em relação às suas opiniões, palavras e votos. Vocês sabem, meus amigos, que parlamentares, né, até para que eles possam, então, desempenhar a sua função legislativa, a sua função parlamentar, eles gozam desta proteção, que, na verdade, não consiste em um privilégio, né? Eles não podem, portanto, serem responsabilizados pelas opiniões, palavras que eles venham a verbalizar, né, por ocasião do exercício da atividade parlamentar. É interessante porque se nós, de repente, né, seres humanos mortais, praticarmos alguma conduta que os parlamentares possam, enfim, praticar na condição de parlamentares, nós vamos responder penalmente por isso. Os parlamentares, por conta dessa imunidade, não serão responsabilizados. Esta é a ideia. E o julgado é muito interessante, porque ele versa sobre uma situação em que o deputado federal do estado do Pará, ele teria feito um discurso, né, no plenário da Câmara dos Deputados e teria aí ofendido a honra de alguns artistas. Entre aspas, né, ele teria dito o seguinte, que determinados artistas, ele inclusive nomeou esses artistas, né, me parece que esse é o ponto mais grave da história toda, determinados artistas seriam bandidos, membros de quadrilha, verdadeiros ladrões, né, verdadeiros vagabundos da Lei Rouanet. Fecha aspas, foram estes os dizeres, né, proferidos por esse parlamentar ali no plenário da Câmara dos Deputados. Então, realmente, algo bastante grave, com toda certeza. A realidade é que, se qualquer um de nós tivesse propalado essas ofensas, né, não sendo parlamentares, certamente nós responderíamos por isso na esfera penal. Mas então, sendo este indivíduo parlamentar, fica a pergunta, né?
ele será ou não responsabilizado penalmente pela prática desta conduta. Então, o que aconteceu? Esses artistas que se sentiram lesados na sua honra objetiva e subjetiva, eles acabaram ajuizando uma ação penal privada, né, em desfavor deste parlamentar federal. Ação essa, obviamente, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A defesa do parlamentar, a defesa do deputado federal, veio dizendo que esta ação penal ela não deveria ser recebida, ela deveria então ser rejeitada, justamente pelo fato de que o parlamentar goza da comentada imunidade material. E o Supremo Tribunal Federal veio dizer que não. O Supremo recebeu essa denúncia, PH, curiosamente, mudando um pouco aí do seu histórico, né? Quando então ele vinha decidindo nessas matérias. O Supremo veio aí flexibilizando o seu entendimento. O Supremo recebeu a denúncia. E eu vou explicar para vocês por quê, né? Quais foram os argumentos utilizados pelo STF. O STF entendeu por bem receber a denúncia, porque, na verdade, este parlamentar do estado do Pará, ele não se limitou a propalar essas ofensas no plenário da Câmara dos Deputados. Ele, além disso, pegou, né, esse discurso proferido no plenário e replicou na internet, replicou nas redes sociais. Então, este foi o grande problema. O Supremo entendeu que, por conta desta replicação feita nas redes sociais, o parlamentar, então, ele não estaria, nesta ocasião, nesta circunstância, acobertado pela imunidade material. E o Supremo fez um outro raciocínio ainda. O Supremo veio dizendo, né, nesta decisão, que essas ofensas irrogadas pelo parlamentar, elas não estariam diretamente relacionadas com o exercício da atividade parlamentar. Porque ele se limitou a propalar esses xingamentos, né, contra determinados artistas. Ele não veio, por exemplo, fazer um discurso crítico, né, questionando, de repente, a divisão dos recursos provenientes da Lei Rouanet e tudo mais. Ele só realmente se limitou a propalar ofensas gratuitas a esses artistas. Então o Supremo achou por bem receber a denúncia. Bom, para poder finalizar aqui o comentário desse primeiro julgado, eu preciso trazer para você uma informação que é muito importante. Eu diria que é a parte mais importante aqui dos meus comentários em torno desta decisão. Meus amigos, historicamente, o Supremo Tribunal Federal, ele sedimentou o seguinte entendimento a respeito da imunidade material, que é o seguinte: olha, o Supremo disse que se o parlamentar eventualmente fizer um pronunciamento dentro da Casa Legislativa, né, dentro do plenário da Câmara ou do Senado, por exemplo, a imunidade material ali, ela teria um viés absoluto. Então, resumindo, qualquer coisa que o parlamentar viesse a dizer, né, viesse a verbalizar dentro do plenário da sua Casa Legislativa, isso não renderia qualquer espécie de responsabilização penal. Essa é a ideia. E, portanto, fora do plenário, né, fora do recinto ali da sua Casa Legislativa, aquilo que o parlamentar viesse a proferir, né, viesse a discursar, deveria se fazer uma análise um pouco mais acurada para se saber se o pronunciamento feito pelo parlamentar fora do recinto da casa, ele teria ou não conexão com o seu mandato. Inclusive a expressão utilizada pelo Supremo é a seguinte: olha, será que esse pronunciamento ele corresponde a um desdobramento natural do exercício da atividade parlamentar? Porque se realmente for, né, se for um desdobramento natural, ele também estará protegido fora da Casa Legislativa. Então a ideia é, dentro da Casa Legislativa, a imunidade se revestiria de forma absoluta, né, com caráter absoluto, e fora do recinto ali da Casa Legislativa, deveria se investigar eventual conexão, né, entre o pronunciamento do parlamentar com o exercício funcional da sua atividade, do seu mandato. Agora, com esta decisão, né, que é da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, me parece que o Supremo mudou um pouco o seu entendimento. E veio dizer, olha, peraí, parlamentares, não é bem assim, né? Eventualmente o que você disser dentro do plenário da sua Casa Legislativa pode sim acarretar a sua responsabilização, né? Me parece que essa imunidade ela não se reveste também de forma tão absoluta assim como se propõe. Eu particularmente, professor Paulo, sempre me coloquei muito indignado, sabe, com esta posição
do Supremo Tribunal Federal. Porque, Com a veja bem, atual? não, Ou com a não antiga? com a posição antiga, né? Que é Ah, inclusive a sim, posição sim, que tem sido cobrada nas provas, né? é, Nas provas, meus amigos, as questões cobram justamente esse entendimento, né? Dentro da casa, é. imunidade absoluta, fora seria relativa. Eu sempre fiquei muito assim, muito cético, né, com essa posição do Supremo Tribunal Federal. Porque notem, nenhum direito fundamental é absoluto, né? Nenhum direito é absoluto. Por que o parlamentar teria então essa prerrogativa de falar o que ele bem entender dentro da casa legislativa? E, portanto, meus amigos, eu sempre critiquei bastante isso. Acho que essa proteção, que é muito importante para o exercício da função parlamentar, ela não pode ser confundida como sendo uma licença para ofender. É claro que o parlamentar ele pode ali, dentro da sua liberdade, e por estar num ambiente público, né, em que o debate de ideias é bastante característico, é lógico que ele tem que ter liberdade. Mas, por outro lado, me parece que ele tem que ter um certo resguardo para não fazer desta liberdade, que a Constituição lhe garante, lhe confere, uma autorização para simplesmente ofender gratuitamente as pessoas. Então, me parece que tem que se fazer essa diferença. E esse julgado, né, agora, que é um julgado recente, do mês de março, ele caminha justamente nessa direção. O professor Pedro Lenza, só para poder fechar, o professor Pedro Lenza, na obra dele, né, na edição 2019, que inclusive eu tenho, ele sustenta justamente essa ideia de que, mesmo dentro do plenário, a imunidade não seria absoluta. Outros professores, por exemplo, meu amigo Flávio Martins, e eu peço até desculpas para poder aqui, peço vênia para poder discordar dele, ele sustenta que dentro da casa realmente é absoluto mesmo, e independentemente da ideia, né, verbalizada pelo parlamentar, ele estaria protegido pela imunidade material. Basicamente, em resumo, é isso que consta desse julgado do informativo 969 do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. É um debate muito polêmico, né, Gabriel? Em relação, eu não li o posicionamento do professor Flávio Martins, mas imagino, né, o sentido que ele quis dar a esse sentido da imunidade irrestrita dentro da casa do parlamentar. Mas o que a gente percebe em alguns cenários aí, inclusive de casos antigos, né, como do Garotinho, do próprio Bolsonaro também, sem entrar na questão específica, Política, né? né, política, mas assim, são casos paradigmáticos que tiveram um grande viés para poder ter essa transformação e mudança do STF, né, Gabriel? Justamente. Inclusive, o entendimento do professor Flávio, Paulo, me permita um adendo, é Sim, muito interessante. Ele diz mais ou menos o seguinte, olha, nós, o povo brasileiro, nós elegemos nossos representantes para estarem ali no parlamento. O parlamentar, quando ele é eleito com base em uma pauta, né? Uma pauta de ideias. E então ele teria plena liberdade para poder sustentar essas ideias no próprio parlamento, em que o debate de ideias é algo muito inerente, né? Então, é nesse aspecto. E de repente, então, né, seria possível, imaginemos só, que coisa um tanto quanto absurda, né? Seria possível, por exemplo, que o parlamentar viesse ali a propalar ideias de caráter racista, né? Ideias voltadas, inclusive, ao próprio regime nazista, vamos é. pensar, né? E, assim, eu até entendo que isso é possível, mas desde que o parlamentar o faça sem com esse propósito de propalar ofensas gratuitas a pessoas determinadas. Me parece que isso realmente é inadmissível. Perfeito, Gabriel. Bom, a gente vai aguardando se alguém tiver alguma pergunta aí, pode mandar diretamente ou então nos comentários aí, fiquem à vontade. Eu até fiz um roteirinho aqui do meu julgado que eu trouxe, também trouxe 2 julgados. O meu julgado, ele se refere à área civil, né, de direito civil, ele é o recurso extraordinário 82.8040, 82.8040. Ele trata do artigo 927, parágrafo único do Código de Direito Civil, e também trata sobre a responsabilidade civil, Gabriel. Sim. Ele só que não é a responsabilidade no caso da imunidade aí do parlamentar. Quando nós consideramos o artigo 927, parágrafo único, ele traz ali sua obrigação de reparar o dano independente de culpa. Esse é o caput que traz
lá dentro do 927. Só que, porém, o parágrafo único ele traz uma cláusula de responsabilidade objetiva nos casos de atividades de risco. E, ao final, eu vou falar qual foi a tese fixada. Por exemplo, uma atividade de risco, até esse julgado trata sobre a situação de seguranças, quando segurança de um carro forte, segurança que troca tiroteio com os bandidos, e assim por diante. O que aconteceu? Essa empresa entrou com um recurso extraordinário, fundamentando que haveria uma excludente, vamos dizer assim, que afetaria o 927, parágrafo único, com o artigo 7º, inciso 38 da Constituição. O que seria o confronto dessas duas situações? A empresa ela entrou com recurso extraordinário dizendo que não haveria possibilidade de aplicar o Código Civil nas relações trabalhistas. Então, olha só, Gabriel, que interessante. A empresa entrou com recurso extraordinário dizendo que, olha, quem trata de relação trabalhista aqui é CLT e, no máximo, Constituição. Não poderíamos fazer a aplicação do 927 como uma relação de causa trabalhista. Olha que tese defensiva interessante. Então, lá no artigo 7º da Constituição, me permita ler aqui, ele fala o seguinte, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Lá no inciso 38 fala o seguinte, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que está obrigado quando incorrer em dolo e culpa. Aqui, na Constituição, fala que deve incorrer em dolo e culpa. Mas, no 927, o que nós temos? Uma responsabilidade objetiva. Então, a tese defensiva da defesa ela é muito interessante, dizendo que na relação trabalhista deve-se aplicar CLT e Constituição Federal. Não deve-se aplicar o 927. Achei muito interessante a fundamentação da empresa. Aí, o que é interessante, né, que o STF entendeu? Essa tese defensiva da empresa foi acolhida? Não. Qual que foi o argumento do STF? O STF disse que o rol de direitos dos trabalhadores, do artigo 7º da Constituição, é um rol exemplificativo. E aqui, Gabriel, a gente sempre comenta, imagino que você também, a importância de saber a questão do rol taxativo e rol exemplificativo, né, Gabriel? Sim, sem dúvida. Porque o povo fica enrijecido com o conteúdo da lei e esquece que o rol é exemplificativo, que pode o quê? Ampliar, né, Gabriel? Você que dá aula de constitucional aí frequentemente sabe que os direitos fundamentais eles podem ser ampliados. Então, aqui o STF entendeu que a amplitude dos direitos trabalhistas eles devem ser contemplados em outros códigos também, como o Código Civil, a CLT, a Constituição e tudo que for para beneficiar o trabalhador. Então, a tese de rejeição da defesa do autor foi muito interessante nesse sentido, Gabriel. A tese foi acolhida pelo STF? Não. Justamente nesse sentido, né, que o 927, parágrafo único do Código Civil, olha só que interessante, ela não é restrita para a esfera civil, mas também pode ser utilizada para causas trabalhistas. Então nós vemos aquela interdisciplinariedade, né, Gabriel? Que Sim. Direito civil atuando na esfera trabalhista, no direito constitucional e assim por diante. Então, assim, é o direito constitucional, é o direito civil constitucional, né, que o Fachin, por exemplo, comenta na tese de mestrado dele, né, que eu estava até lendo esses dias para trás. Inclusive, a própria professora Cláudia Lima Marques, ela sustenta aquela ideia do diálogo das fontes, né? E nesse exatamente. caso aqui, a gente vê claramente um diálogo bastante estreito, né, entre Código Civil, CLT e Constituição.
E interessante, Paulinho, me permita só acrescentar, né? Nós não podemos ter a pretensão de estudar o direito apenas por um viés, né? Um viés civilístico, penalista. Pelo contrário, a gente tem que ter uma compreensão mais global, né? Mais conglobante, segundo sustenta o Zaffaroni, inclusive, porque o direito ele é sistemático, né? E, portanto, não há como você compreender um ramo dissociado do outro. E aqui há um diálogo bem interessante, né, entre esses ramos. Perfeito, é o diálogo das fontes, eu esqueci desse nome, Gabriel, perfeito. Bom, então a tese não foi acolhida, né? E a tese fixada, Gabriel, foi a seguinte, eu permita ler aqui, a tese fixada pelo STF foi a seguinte, né? Que o 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º da Constituição Federal e é constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho nos casos especificados em lei ou quando, aqui que está interessante, ó, a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Então, essa foi a tese fixada de que a responsabilidade também não é só para o trabalhador, mas sim no âmbito que atinge também a terceiros, né? Que o direito de outrem também, que é defendido aqui nessa tese. Então, um dos meus julgados era esse. Não, muito bacana. Confesso para você que eu gostei muito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, até porque, Paulinho, ele reforça a seguinte ideia, né? O artigo 7º, inciso 28, ele traz uma proteção mínima. E veja, não há, obviamente, nenhum problema de o Código Civil vir ampliando essa proteção mínima que a Constituição assegurou ao trabalhador. Ou seja, de fato, de início, a responsabilidade ela é subjetiva. Depende de comprovação de dolo ou culpa. Mas espera aí, em uma situação excepcional como essa, né, que o caso envolve aqui a situação do segurança, né, de uma empresa de transporte de valores. Em um caso excepcional, por que não aplicar a responsabilização objetiva, né, trazendo para cá o regramento do Código Civil? Então, achei bem interessante esta construção, né, que o Supremo acabou fazendo nesta decisão em particular. Também achei muito interessante essa decisão, gostei muito da amplitude e extensão dos direitos, né? Não só relacionados, porque às vezes o povo pensa, né? Direito constitucional, caixinha, direito constitucional, direito penal, caixinha, direito penal. E hoje o Brasil cada vez mais com incidência de tratados internacionais, direitos humanos, na incidência do nosso ordenamento, né, Gabriel? Sem dúvida. E assim, esse problema versado aqui é um problema de hermenêutica, né? Que você resolve com Carlos Maximiliano, com Juarez Freitas, Cláudio Lima Marques, né? E vários outros doutrinadores que cuidam dessa proposição de você compreender o ordenamento como um todo e não isoladamente. Então, achei bem interessante mesmo. E aí, o que mais? Bora lá, né? Vamos agora de direito administrativo, né? Um julgado bem legal também, que envolve a responsabilização civil do Estado, não é mesmo? Galera, todo mundo sabe, porque com certeza estudaram isso, né, na graduação ou em outra ocasião, que de regra, por conta do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a responsabilidade civil do Estado ela é de ordem objetiva, né, de regra. O parágrafo 6º do 37 é muito enfático nesse sentido. E, portanto, eventualmente, quando algum agente do Estado praticar um ato, né, que possa acarretar algum dano a um particular, o Estado, obviamente, vai ser responsabilizado. A pergunta é, Paulinho, quais são os requisitos exigidos, né, para que o Estado, então, seja responsabilizado? Bom, conduta do agente público, obviamente, o dano provocado por conta desta conduta e, é claro, o devido nexo causal, que vai promover, né, o elo entre a conduta e o dano. Esta é a lógica. E veja só, no direito brasileiro, né, corriqueiramente, de forma clássica, nós adotamos, então, a teoria do risco administrativo. É a teoria segundo a qual, para que o Estado possa ser responsabilizado, é necessário que haja conduta, resultado e nexo causal. Conduta, dano e nexo. Beleza. E aí,
algumas excludentes de ilicitude, elas acabam sendo admitidas, como, por exemplo, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e também culpa exclusiva de terceiro. Além da teoria do risco administrativo, que normalmente é a teoria adotada, que eu acabei de explicar para vocês, nós temos a teoria do risco integral, que é aquela, meus caros, que também se pauta nesses critérios que eu acabei de informar para vocês, tá? Conduta, dano e nexo causal, mas no risco integral não há se falar em excludentes de ilicitude, tá? E nesse caso, então, nós falar em excludentes de responsabilidade, né? Usando aqui mais a linguagem do direito administrativo. E essa teoria, inclusive, era mais visualizada no âmbito do direito ambiental. Inclusive, o STJ tem alguns julgados nesse mesmo sentido, acolhendo o risco integral no âmbito do direito ambiental. Pois bem, vamos então ao caso prático. O que aconteceu, o que chegou, né, ao Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, aconteceu aí, né, um acidente em uma loja de fogos de artifício em determinado município. Perfeito. E aí, as pessoas lesadas por conta deste acidente ocorrido na loja, elas acionaram o município, querendo atribuir ao município eventual responsabilidade por este acidente. E aí fica a pergunta, ora, será que o município ele é responsável por um acidente ocorrido, né, numa loja de fogos de artifício? E aí, pessoal, veja que interessante, né? Esta possível responsabilização, ela se daria por conta da licença concedida pelo município à loja de fogos de artifício. Então, esse é, digamos assim, o enredo, né? O contexto fático que chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, no caso concreto, Paulinho, disse que, na verdade, o município não poderia ser responsabilizado. Sabe por quê? No caso concreto, veja que legal, a loja de fogos de artifício até chegou a formalizar um requerimento para obter licença do município, né? Licença para funcionamento, obviamente. O município condicionou, né, o fornecimento dessa licença a uma perícia realizada pela Polícia Civil. O detalhe é que essa perícia não foi feita e, portanto, a licença não foi concedida pelo município. A loja estava funcionando de forma irregular. Ou seja, o município não autorizou, né, a loja a funcionar e, portanto, não houve por parte do município nenhum comportamento ilícito, nenhum comportamento irregular que pudesse atrair para si a responsabilidade civil. Então, o Supremo entendeu neste caso concreto que não houve nem mesmo conduta, né? Trazendo, né, a teoria do risco administrativo, não houve conduta e, obviamente, não houve nem mesmo nexo causal. Então, como é que você vai atribuir a responsabilidade ao município neste caso, né? Então, resumindo, foi esse o entendimento. O Supremo decidiu no recurso extraordinário 13.6861 de São Paulo, RE 13.6861 de São Paulo, da relatoria do ministro Edson Fachin, né, que acabou ficando vencido aqui no julgamento. Quem foi o ministro relator para o acórdão foi, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu a seguinte tese: para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais, ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Então, no caso concreto, não aconteceu nenhuma coisa nem outra, não houve irregularidade, portanto, então, não há se falar em responsabilidade civil do município onde aconteceu esse acidente. É isso. Se julgar tudo para o Estado, né? Para as prefeituras, como é que o Estado vai aguentar, né, Gabriel? Não tem como, né? E assim, o risco integral, como eu comentei com vocês, é até bastante cobrado em provas, né? Realmente, ele está reconhecido no que tange ao dano ambiental. Com relação a dano ambiental, não tem conversa, né? O poder público vai ser responsabilizado. Agora, nas demais áreas, de fato, é necessário perquirir esses 3 elementos que eu expliquei para vocês agora. Bacana demais esse julgado aí, né? Eu acho até que ele complementa um pouco dessa questão da natureza do serviço prestado pelo 927 do Código Civil, né? Que a depender da natureza, pode também ter a responsabilidade, né? Então, acho que ele complementa o julgado anterior que eu mencionei antes de você. Bom, Gabriel, antes de entrar no meu julgado, eu quero só... Teve uma pergunta aqui
que mandou separadamente, de como pesquisar informativos. Você tem alguma dica aí? Quer dar alguma dica? Tem alguma outra ferramenta? Quero O sim. que você acha? Para falar aí. Professor Paulo, ó, eu acho particularmente, quando se fala de informativos, a maior referência que nós temos no Brasil é o professor Márcio André Lopes Cavalcante, juiz federal. Ele é o titular, né, do blog, do site Dizer o Direito. O trabalho que ele faz é um trabalho muito legal, muito assim, muito interessante e de muita generosidade, porque ele fornece o material dele gratuitamente. É claro que ele tem alguns livros, né, que são É, comercializados, mas o material é gratuito. E é, assim, eu acho que existe um marco, professor Paulo, nos concursos públicos, um marco divisor, né? Que é justamente o professor Márcio Cavalcante, o Dizer o com Direito. certeza. Antes e depois, né, dos concursos públicos. O tanto que ele Aham, veio facilitar, né, os estudos por meio de informativo. Então, acho que é é. interessante estar sempre atento, né, às postagens dele lá no blog Dizer o Direito. Inclusive, semanalmente, a gente orienta, né, que os alunos possam ir lá e fazer essa leitura semanal. E, além disso, galera, vou ser muito franco com vocês, sabe? É importante fazer questão de concurso público. Ó, primeiro, é legal que você tente abrir todos os dias, né, o site da STF, da STJ, até a Maria Laura falou que tem um app, né, dos tribunais É, superiores. Maria É Laura. interessantíssimo você tentar todos os dias acompanhar o que está sendo julgado, né, lá no STF, no STJ. Isso é muito bacana, pela imprensa, pelo próprio site oficial, tudo mais. Acompanhar dizer o direito e fazer questão de prova. Porque assim, como as provas estão realmente incorporando os informativos, os principais julgados, fazendo questões de prova, você acaba ficando aí atento, né, àquilo que mais tem sido cobrado, aquilo que é mais importante no âmbito desses dois tribunais. O Dizer o Direito, eu gosto muito dele também, Gabriel, pelo seguinte, ele é lógico que ele não vai trazer todos, não tem jeito dele trazer todos os julgados, mas ele traz dentro da concepção dele de conhecimento em concursos e da vivência dele, ele é juiz federal, salvo engano, Sim. ele traz aqueles julgados que têm maior relevância. E às vezes quando nós vamos pesquisar diretamente no STF ou no STJ, a gente vai perder tempo de fazer uma pesquisa, de ler a ementa. Então, assim, eu acho que é um direcionamento bem interessante que ele faz. E essa sugestão da Maria Laura aí também muito bacana, né? Essa pergunta que nos chegou agora, PH, é Você da tá vendo aí, né? Ana Lúcia, né? Aham. Ana Lúcia de Sá, parece. Ana Lúcia, olha só, esse é um grande problema, né? Inclusive, vou te dar um Aham. detalhe, talvez a sua pergunta seja em razão do concurso que nós teremos agora para a Polícia Civil do Paraná, cuja banca Ah, é uma tá. banca, né, da Universidade Federal do Paraná, e é uma banca realmente assim, que não tem uma larga trajetória, né, em confecção de provas. E aí você vê uma carência muito grande de questões. De modo que, como é que faz, né? Estudar por questões para essa prova especificamente. Então, Ana Lúcia, o que eu te sugiro é o seguinte: vamos imaginar que o seu problema seja em razão dessa prova especificamente. É pegar as provas anteriores, né, de delegado de polícia estadual É. e tentar passar um pente fino em todas elas. Porque, de certa forma, não tem como, por exemplo, a banca sair muito fora daquilo que está sendo cobrado. Fora do script, né, do que normalmente se cobra em prova de delegado de polícia. Então, quando isso acontecer, eu sugiro que você faça isso, né? Pegue, por exemplo, questões, né, filtrando pelo cargo, já que não dá para filtrar pela banca, filtra pelo cargo e aí passa um pente bem fino nela mesmo. Acho que é uma estratégia bem interessante, tá? Você tá muito bom de feeling, hein, Gabriel? Acertou a prova dela aí, ó. Realmente Porque, na essa verdade, esse comentário, todos os candidatos que vão submeter esse estão exame fazendo, estão né? fazendo, né? Não tem É, muita questão dessa banca. E aí eu é. acho que o desafio é justamente esse. E É ficar quando a gente atento, não. Aham. desculpa, e ficar atento, PH, naquilo que o pessoal posta nas redes sociais, sabe? Isso. Por exemplo, essa banca agora vem cobrar uma novidade muito interessante, que eu tenho tratado bastante aula com os meus alunos, que é uma teoria do professor Henrique Hoffmann, que é um delegado muito, digamos assim, muito destacado lá no Paraná. Aham. Ele tem uma teoria da indispensabilidade do inquérito policial, dizendo que o inquérito é indispensável. Então ele tem obras sobre isso, tem textos, né, publicados no Conjur sobre este assunto. E Aham. veja, esse ponto está previsto no edital. Indispensabilidade do inquérito. Todo mundo Pois sabe que, é. de regra, o inquérito é dispensável, né? E aí ele veio comentando sobre isso, né? Ficou muito lisonjeado com esse ponto constado do edital. E, assim, tem que seguir esse pessoal que tá antenado com o concurso, né? Henrique Hoffmann, outros delegados Isso. de polícia, não tem como.
Perfeito. E, assim, se tem esse termo aí, né, às vezes é interessante ler esse autor aí, né, Gabriel? Sem A dúvida. banca a gente não conhece, né, tem que tentar acertar o máximo, né? Exatamente. Gabriel, vamos então Aí você já falou dois, né, agora vai pro meu último julgado, né? Isso. E, bom, eu trouxe, Gabriel, um julgado de processo penal, né? Eu odeio processo penal, né? Todos sabem que eu odeio processo penal, Eu mas odeio o Tribunal do Júri. o Tribunal do Júri, eu odeio o Tribunal Amo o do Tribunal do Júri, né? Júri. Então, é justamente sobre o Tribunal do Júri, Gabriel. Justo. E aí, esse julgado foi super interessante, porque até a gente tem muitos alunos. Engraçado que nesse semestre agora tiveram dois alunos que queriam falar sobre o Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri é uma especificidade dentro do processo penal, porque é um julgamento, né, pela coletividade, né, um julgamento que é considerado um julgamento de juízes leigos, né, a comunidade é chamada para apurar e julgar determinados Exato. crimes, né? Então é um viés interessante dentro do processo penal e atualmente tem sido muito questionado o posicionamento da situação, da figura do júri, né? Então, assim, e hoje veio aqui uma situação, e aí eu vou começar processualmente comentar os pontos que foram levantados nesse julgado do STF, que foi o recurso em habeas corpus 170.559, 170.559 do Mato Grosso, de relatoria do Marco Aurélio. Inclusive eu vi o Tom Cavalcante imitando o Marco Aurélio, ele ficou muito bom, cara. O que é isso? É engraçado demais. Então, ele fala primeiro o seguinte, o ponto que eu quero levantar é o seguinte, quando a gente pega o 593, inciso 3º do Código de Processo Penal, a gente tem o seguinte ponto. Caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões do Tribunal do Júri quando, 2 pontos, a linha D, for decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à situação contida nos autos, caberá apelação. E esse caso aqui, julgado nesse recurso em habeas corpus, foi interessante porque quando foi questionado o quesito da materialidade, inclusive, acredito que o doutor João Amar esteja assistindo aí, que até brincou com a gente aqui. Doutor João Amar, eu tô com sede, porque eu dei 3 aulas hoje, tá? Então minha garganta já tá estourando já, tá? Doutor João Amar, um abraço aí. Então, o doutor João Amar, que já assisti vários júris como ele, presidente do Conselho de Sentença, o que aconteceu? Na primeira quesitação sobre a materialidade do fato, os jurados consideraram que sim, que houve materialidade. Ok. No segundo quesito, que foi sobre a autoria, os jurados também responderam que sim, que houve a autoria. No terceiro quesito, que é um quesito genérico, que é obrigatório também, foi perguntado se absolveriam o acusado. E os jurados consideraram que sim, que absolveriam esse acusado. Daí, o Ministério Público entrou com um recurso, né, solicitando um novo júri. O Tribunal de Justiça deu recurso, deu provimento a esse recurso do Ministério Público para solicitar um novo júri. E esse novo júri foi instaurado, né, o Tribunal de Justiça concordou com a fundamentação do Ministério Público. Foi deferido o pedido de instauração de um novo júri, porém a defesa discordou com o acórdão e impetrou um habeas corpus com a fundamentação no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, questionando justamente a soberania dos vereditos. Dizendo que se o tribunal do Conselho de Sentença absolveu, por que haver
um novo tribunal, né, um novo conselho de sentença. Então, esse pedido da defesa não foi acolhido no STF. O Código de Processo Penal permite o recurso da decisão do conselho de sentença, que é que eu falei com vocês, da apelação, que é possível, né, no conselho de sentença. O STF já teve julgados determinando o novo júri em situações em que as provas vão contra os autos, né, as provas colhidas no processo, e que esse novo tribunal do júri não fere a soberania dos vereditos. E aí tem um questionamento, Gabriel, se haveria uma violação do non bis in idem, ou seja, a pessoa estaria novamente julgada pelo mesmo fato? E também o STF rechaçou, ele desconsiderou essa tese, dizendo que não, que como nessa situação as características e as provas contidas nos autos vão contra a fundamentação dos autos, poderia sim haver um novo tribunal do júri. Agora, Gabriel, lá no 593D, eu vou até ler aqui, 593D do CPP, tem algo muito interessante, que eu quero passar para vocês aqui, ó. 593, inciso 3º, a linha D. Parágrafo 3º. 593, inciso 3º, a linha D, conjugado com o parágrafo 3º. Se a apelação for recebida, houver novo tribunal de júri, novo conselho de sentença, e esse conselho de sentença, no segundo tribunal do júri, absolver, ainda que seja contra a prova dos autos, não pode ser requisitado um outro tribunal do júri. Então essa ressalva ela é muito interessante, porque no novo tribunal de conselho de sentença não poderá ocorrer um pedido de novo tribunal do júri. Então achei muito interessante esse julgado e achei meio louco esse julgado, não, Gabriel? Bem interessante esse julgado aí. Paulinho, eu sou fã, assim, número 1 do Tribunal do Júri, né? Sou alucinado com o júri, tanto que eu já fiz vários júris, nem sei agora quantos eu já fiz até hoje na condição de advogado, assim, e acompanho o júri desde os meus 16 anos de idade, né? Foi vendo o júri, Tribunal do Júri, que eu decidi realmente fazer direito. E, assim, já vi muitas sessões plenárias do júri, mas muitas, de verdade, né? Grandes tribunais do júri. E sou apaixonado pelo júri, né? Seja na condição de advogado, promotor, juiz, eu acho que eu serei feliz o resto da vida se pudesse ficar focado só no júri. E o Tribunal do Júri, assim, é maravilhoso, porque, na verdade, há uma incerteza muito grande. E, realmente, o jurado ele tem essa prerrogativa de absolver o réu. Na minha última sessão plenária, que foi o ano passado, eu consegui absolver um cliente, tá? Foi absolvido no júri, e até a promotora me criticou no plenário, como é que você tem coragem de pedir a absolvição dele? Eu pedi a absolvição e ele foi absolvido, e o MP não recorreu. Não recorreu. Entendi. Veja bem, o que diz aqui, na verdade, o 593, inciso 3º, letra D, a linha D, é quando a decisão for contrária, e mais do que isso, manifestamente contrária à prova dos autos. Porque se o jurado enxerga ali, né, ainda que minimamente, um pequeno lastro para que ele possa absolver, não cabe recurso de apelação com base nesse fundamento. E aí, a pergunta principal, né, do julgado é a seguinte: será que quando o tribunal anula o júri porque a decisão foi contrária, supostamente, à prova dos autos, isso não violaria a soberania dos vereditos, que é um princípio constitucional? Resposta: não. Não, sabe por quê, Paulinho? Você até respondeu trazendo aqui a regra do parágrafo 3º do 593, porque se houver um segundo tribunal do júri, né, e obviamente que essa sessão será composta por outros jurados, se ele for absolvido aqui, no segundo tribunal do júri, acabou. Mesmo, ainda que o Ministério Público acredite que a decisão permanece contrária à prova dos autos, não é possível fazer nada. E aí fica a pergunta, né? O que vai prevalecer? A soberania dos vereditos, a vontade popular, né? Então, por conta dessas circunstâncias todas, eu acho que realmente não há violação ao princípio da soberania. Interessante que nesse julgado houve sim uma manifestamente contrária aos autos, no sentido que materialidade, como se diz aquela musiquinha, né? Materialidade ok,
Autoria, ok. Ok. Aí vai absolve, né? Então, Mas, PH, o que Ah, pode acontecer no plenário do júri, sabe? Porque, veja só, vamos imaginar a aham, seguinte situação. A pessoa realmente, ela concorreu para a prática do crime. Houve ali um homicídio, vamos imaginar, uma é, briga, né? Uma briga de rua, e a pessoa concorreu com outras pessoas para que o resultado morte acontecesse. Imagina só que ela ficou presa preventivamente por mais de um ano e meio presa preventivamente. E é, aí, por alguma razão, veio responder o processo em liberdade. Imagina só que a participação dela seja de menor importância, embora tenha participado, a participação de menor importância. Bom, materialidade, ok. Autoria, ok. Mas com base no senso de justiça, o jurado é, não pode pensar, peraí, mas isso. ele só deu um chute nas costas da Uhum, vítima? Será que ele já ficou mais de um ano preso? Será que eu não posso é. absolvê-lo? Né? E É muito bacana. lá no júri, o jurado não tem que motivar a sua decisão. Né? Uhum. Então, eu entendo que no segundo julgamento, então, vai prevalecer, sim, a soberania dos vereditos. A Isa aqui, a Isabela, está pedindo para repetir. Isabela, o recurso em habeas corpus escreve aí RHC 170 né? 559 do Mato Grosso. Beleza? Gabriel, mais alguma coisa aí? Acho que é isso, né? Estendemos bastante, inclusive, né? Ó, essa primeira ela foi maior, porque a gente, né, falou mal do Ulisses, Eu comentou como empolguei. é que vai. Não, mas a gente tem que empolgar mesmo. Eu acho que a ideia é fazer uma live menor, mas a gente tem uma participação boa aqui, né? Nós estamos aí com um número fixo de pessoas. E a gente sempre com essa ideia de fazer um bate-papo, né, Gabriel? Eu acho que não é Sim. empolgação, não. Eu acho que a gente tem que comentar assim os julgados. E próximo sábado, né, a gente faz mais um aí contando com a participação de todos. A ideia é compartilhar conhecimentos, né, Gabriel? Sem E dúvida. bora aí continuar com o projeto. Acho que ficou aí quase com 1 hora de duração, mas foi o primeiro, os próximos a gente tenta reduzir para o pessoal ficar sempre aí junto com a gente aí. Alguma pergunta aí, se tiver, tá na hora de perguntar. Valeu, Ana. Antes, Obrigado antes aí, de a Ana tá encerrar, falando. desculpa, Pode perdão. falar. A Não, palavra com antes de você. encerrar, só mais um detalhe, gente. Esses julgados são julgados importantes, né? São julgados que nós acreditamos que, porventura, eles poderão sim ser cobrados em provas, tá? Então aproveitem e façam as anotações, né? Nos acompanhem. Esse trabalho nosso é um trabalho gratuito e todo final de semana nós Sim. estaremos aí, né? Comentando os julgados com o único propósito de auxiliar vocês, de compartilhar conhecimento. Só isso, né? Mandar um abraço aqui para todo mundo que mandou aqui. Obrigado, Ana. Obrigado, Janine, aqui elogiou minha biblioteca. É tudo fake, tá, Ana? Aquilo ali é tudo de mentira, tá? Eu comprei, inclusive foi o Ulisses que sugeriu. É tudo fake ali, tá? Não tem livro Depois, nenhum ali. depois você mostra a biblioteca verdadeira. Não tem nada ali. Todo mundo que mandou um abraço aí, desculpa não responder a todos. Janine mandou um abraço, a Maria Laura, como sempre. Maria Laura tá Lília, enjoada da nossa minha cara amiga, aqui. A Lili também, que mandou tá um por alô aí. aqui. Valeu, galera. Semana que vem estamos juntos aí. Provavelmente o professor Ulisses vai comandar a live aí. E a gente vai ver quem que vai ser, se vai ser o Gabriel. Eu já acho que o Gabriel tem que fazer parte de todas as lives, porque ele é diferenciado, Não, de jeito né? nenhum. Mas às vezes o Gabriel não vai poder, ele vai viajar aí também. Se desloca, às vezes ele tem 2 moradias, né, Gabriel? Tem aqui, tem É, ali e tal. pois é. Mas enfim, a gente vai se revezando aí. Agradeço a participação de vocês. Algum recado final aí, Gabriel, para encerrar? Não é isso mesmo, pessoal. Obrigado por tudo, de coração, viu? Nos ajude a divulgar esse trabalho e a gente Ah, espera sim. vocês, né, no próximo sábado, às 17h30. É isso. Abração, galera. Fiquem com Deus. Abraço, Vou deixar PH. salvo 24 horas aí. Abração, Gabriel. Até Falou, mais. tchau, tchau, com Deus.